Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade e agora vamos começar a aula, a clínica em Winnicott. Lembrando, né, pessoal, que essas aulas na verdade são estudos meus, depois eu até revejo os vídeos para reforçar bem o conteúdo, mas ao mesmo tempo serve de compartilhar o conhecimento com vocês, troca de ideias. Vocês podem deixar questões nos comentários, alguma coisa que talvez vocês não concordaram ou concordaram, enfim. Então a ideia é essa, é não ficar o conhecimento só para mim. Lembrando que para ser psicanalista não basta só estudar, como outras faculdades. Além do estudo da psicanálise, eu preciso passar por análise pessoal, eu ser um paciente, e também ter um supervisor quando eu estiver tratando pacientes. Então esse é o tripé psicanalítico, eu tenho que ter o conhecimento, passar por análise e ao mesmo tempo ter um supervisor ou uma supervisora, enfim, uma supervisão ali nos casos dos clientes. Ou melhor, dos pacientes. A faculdade traz muito clientes, pacientes, mas eu até prefiro que seja paciente. E aí, né, pessoal, assim, o que eu posso dizer? A faculdade ela vai sempre trazendo 2 disciplinas a cada 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses ali que fecha. E cada aula sempre traz, ou melhor, cada disciplina sempre tem 6 aulas. E cada aula é dividida em 5 temas e mais uma questão prática. E aí, nesse caso, hoje começaremos a clínica em Winnicott. Antes, na última aula que a gente teve, na questão dos estudos, foi a clínica com crianças. E que tem uma certa relação, certa não, tem uma relação muito forte, porque o Winnicott ele foi pediatra, e as teorias dele foi muito em cima das questões das crianças também, na questão do acolhimento, o Rode, enfim. E claro que no primeiro ano de faculdade, estudamos muito a questão do Freud, claro, o pai da psicanálise, e o Lacan. E agora, nesse segundo ano, estou observando que a gente já está trabalhando alguns autores, porque na verdade, sendo psicanalista, tu pode adotar não digo, mas ficar um dos autores, o que mais, sei lá, talvez o que faça mais sentido, enfim, e tu clinicar de acordo com as teorias daquele autor. E na verdade a psicanálise tem diversos autores aí com diversas teorias. E aí esse ano a gente já viu a clínica em Bion, depois a clínica com crianças, trazendo alguns autores ali, inclusive o Winnicott estava incluído, mas teve também a Melanie Klein, a Françoise Dolto, então surgiram outros autores. E nesse caso, hoje, ou nesse vídeo, ou nessa sequência de aulas, agora vai ser relação ao Winnicott. Então vamos começar por texto. E claro, como é a clínica em Winnicott, nada melhor do que conhecer o próprio autor. E aqui o tema 1 vem uma breve biografia de Winnicott. Então vamos ver o que o texto nos traz aqui. O estudo da obra de Winnicott pede um percurso anterior, conhecer a sua infância e seu ambiente familiar, que certamente foram as condições que provavelmente o influenciaram na construção de sua teoria. Então, na verdade, o ambiente fez ele ir por esse caminho. Por isso que talvez aí venha a questão de ele considerar muito a questão do ambiente. Sabe-se que vivenciou uma infância privilegiada, olha só, em um ambiente amoroso e por esse motivo foi favorável o desenvolvimento do seu potencial criativo. Olha que interessante isso. Então, o nome dele aqui completo, Donald Woods Winnicott, que nasceu em 1896, quase o ano do lançamento da interpretação do sonho de Freud, filho de uma rica família de Plymouth, na Grã-Bretanha, então ele era inglês, e foi o terceiro e o único menino nascido depois de 2 meninas. Então, além de tudo, era o caçula. Geralmente o caçula é mais mimado. A família vivia em um casarão cheio de vida, no meio de um parque que favorecia as crianças um lugar de experiências. Alguns primos moravam do outro lado da rua e as crianças das 2 famílias formavam um grupo dinâmico, que gozava de grande liberdade e de uma proteção garantida e discreta. Então era uma família bem estruturada, assim, tanto das 2 ali, dos primos também. Por esses motivos, o Winnicott é quase sempre visto como uma criança muito amada, que pôde se desenvolver em um ambiente estável e seguro.
No ambiente familiar prevalecia a presença das mulheres. Mãe, tias, irmãs, babás e empregadas faziam-lhe a maternagem. Como ele próprio afirmava, foi criado por múltiplas mães. Então quer dizer, não precisa necessariamente ter sido criado por uma única mãe. Daqui a pouco, tendo vários, a questão é o acolhimento, de que forma é feito o acolhimento. E não, tem que ser do sangue. Então, isso é um ponto bem importante. Seu pai, Frederick, foi prefeito da cidade onde viviam durante muitos anos. Olha só. E era bastante ocupado com os problemas da cidade e com os próprios negócios, motivo pelo qual sua convivência com o filho e com os demais familiares era pouco frequente. Então o Winnicott ficou mais com as criadoras, digamos assim, contando com a mãe. Assim, o Winnicott tinha nas mulheres que viviam em sua casa a principal referência afetiva. Essa configuração e dinâmica familiares foram responsáveis desde muito cedo pela construção, da parte de Winnicott, de uma grande identificação feminina. Isso aí é uma coisa bem natural, a questão de conviver só com mulheres, enfim, acaba tendo uma identificação maior. Isso aí é inevitável. E é evidente, portanto, que essa familiaridade com o mundo feminino e sua profunda capacidade de se identificar com o maternal foram o ponto de partida em suas motivações mais antigas para a sua pesquisa. Então ele começou a pesquisar, serviu de motivação para ele começar a pesquisa nesta área. Elizabeth, sua mãe, com frequência era acometida por momentos depressivos. Olha só. E ele próprio insinuava que o seu pai, por ser muito ocupado com o trabalho, teria, ainda que não consciente do ato, delegado a ele a tarefa de cuidar de sua mãe. Isso é bem comum, né, pessoal? Às vezes, pais separados, enfim, que assim, geralmente os filhos ficam com a mãe e tudo. Normalmente, inconscientemente, os filhos, quando são homens, acabam ocupando esse lugar do pai. Que não é o ideal, né, pessoal? Que a criança ela não nasceu para ter essa responsabilidade. Mas acontece muito, é muito comum isso. Daí aqui fala, segundo Laura Deville, no começo de sua velhice, Winnicott escreve um poema a respeito de sua mãe. E aqui até traz o trecho do poema. Vamos ler aqui, ver se traz alguma coisa importante. A árvore, embaixo, mãe chora, chora, chora. Assim a conheci, antigamente deitado no seu colo, como agora, na árvore morta, aprendi a fazê-la sorrir, a estancar suas lágrimas, a amenizar sua culpa, a curar sua morte interior, torná-la viva era a minha vida. Aí diz tudo, ele tomou para si a responsabilidade do pai. Então está bem claro isso. Esses versos abrem possibilidade para uma outra perspectiva da sua infância, bem diferente daquela que era contada por ele mesmo. Para vocês verem, né? Que tinha a questão da amabilidade, do bom ambiente, tudo, mas ele passou por isso. Bom, vamos seguir aqui. Esse pequeno escrito parece ser o testemunho de uma infância vivida não tão idilicamente como costumava referir-se. Olha só, nas entrelinhas às vezes que surgem questões mais, digamos, sombrias. Então, aqui nem começava a referir-se, mas tornando real em palavras o sofrimento do pequeno Donald, ao dedicar muito da sua energia para animar psicamente a sua mãe. Aos 9 anos de idade, Winnicott entra em um período um pouco complicado na escola, tendo comprometido o seu rendimento escolar. Mais tarde, já na adolescência, viu um momento tumultuado. Tu vê, nem tudo o que parece. Seu pai decide mandá-lo ao colégio interno depois de tê-lo ouvido falar um palavrão. E a palavra era droga. Imagina nos dias de hoje. Olha, não ia ter mais nenhuma gurizada fora de um colégio interno. Que tempos, hein? Como as coisas mudam. Tudo indica que o pai optou por separá-lo do mundo quase exclusivamente feminino em que vivia e oferecer-lhe uma educação tipicamente inglesa no colégio interno. É radical, porque imagina, né, pessoal? Tu tem toda uma rotina, uma vida. E aí do nada tu ir pro colégio interno, que na época o colégio interno não era nada fácil. Era rigoroso demais. E normalmente as mulheres não são tão rigorosas na criação, assim, não tem. Elas têm mais aquela coisa mais do acolhimento.
Então é uma brutal diferença. E aqui, aos 14 anos de idade, vive essa separação brutal de sua família por essa decisão do pai. E desde então foram suas irmãs que passaram a cuidar da sua mãe, não tendo se libertado de sua família de origem, permanecendo solteiras. Então, na verdade, olhando assim esse resumo da vida dele, a mãe sugava os filhos. Vou ser bem sincero, pelo relato aqui, na verdade, é a mãe que exigia dos filhos. Talvez se vitimizava, enfim, mas os filhos que abraçavam. Tanto é que as filhas passaram a ficar solteiras, permanecendo solteiras, porque priorizaram a mãe, já que não tinha mais o Winnicott cuidando, que também tinha assumido muito pela frase ali, o poema ali, deixa bem claro. E aí entramos no tema 2 da pediatria à psicanálise. Então aqui, vamos ver o que traz o texto para nós. Nessa abordagem usaremos como referência 2 livros básicos que são apresentados na lista de referências ao final deste conteúdo. Então aqui, claro, a faculdade ela sempre traz a questão das leituras de referência. Então ela sempre traz isso. Vou pegar uma água aqui. Então sempre traz uma referência assim na questão de livros, referência bibliográfica no caso. E aqui fala que eu posso consultar para saber mais sobre o tema em estudo. Mas aqui seguindo, de uma maneira mais resumida, acredito eu, segundo Death Weil, acho que é assim que se pronuncia, Winnicott teve uma intensa produção e inventividade, então ele era bem criativo mesmo. Gostava de falar para públicos diversificados, assistentes sociais, professores, enfermeiros, estudantes de medicina, além de mães e do clero. A mesma autora continua descrevendo que a relação do bebê com a sua mãe foi o interesse principal de Winnicott. Foi a partir das suas primeiras descobertas a respeito da qualidade dessa relação que ele avançou para outros campos na sua pesquisa. Então teve um ponto inicial aí de pesquisa. E aí, pessoal, com base em sua prática clínica em hospitais infantis, construiu uma teoria psicanalítica sobre o desenvolvimento humano. E normalmente, tu começa a estudar criança, tudo, tu vai se interessar sobre desenvolvimento humano. E para vocês que não sabem, como é que é o estudo do desenvolvimento humano? É uma análise que tu faz desde quando o bebê nasce até a morte, quando na velhice. Então isso é o desenvolvimento humano. E aí tem diversos autores que estudaram de diversas maneiras o desenvolvimento humano, cada um criando ou identificando uma etapa diferente da vida. Ah, adolescência é isso, criança é isso, até tantos anos isso. Então tem muitos estudos sobre desenvolvimento humano. Não só na psicanálise, mas de tudo quanto é área. Mas na psicanálise também tem. Então aí, no caso, o Winnicott também acabou fazendo o desenvolvimento humano, o estudar, só que, claro, com uma visão psicanalítica. E aí, continuando aqui, foi um observador sensível e dotado de um olhar muito peculiar de pesquisador refinado em entendimentos a crianças ao longo de mais de 40 anos. Imagina, foram bastante tempo aí trabalhando com crianças. E com a vasta experiência desses atendimentos, realizados em hospitais pediátricos em sua própria clínica, a relação entre o bebê e a sua mãe constituiu-se como sendo seu interesse primordial para a compreensão do sofrimento psíquico nas várias etapas da vida humana. E aí começaremos por conhecer alguns aspectos e momentos mais marcantes da sua vida no contexto familiar em que viveu e como essa vivência certamente o influenciou, não apenas na sua escolha profissional, como também nas ideias que sustentam a sua obra. Então imagina, ele estudou em base nele mesmo. E claro, estudando casos clínicos para embasar as ideias dele. E aí continuando, assim podemos, por exemplo, lançar algumas hipóteses para explicar o porquê da presença da figura materna ocupar um lugar de destaque considerável em toda a sua obra, uma vez que o autor teve em sua vivência familiar uma presença feminina mais expressiva. Tanto é que tem a questão da boa mãe, também que surge aí, se eu não me engano, é do Winnicott. A questão da boa mãe, que aí gerou uma polêmica do caramba, assim, que, tipo, como assim boa mãe? Então eu sou uma péssima mãe. O que é uma boa mãe? Então é impossível ser uma boa mãe.
Aí, claro que no texto ele explica o que é ser uma boa mãe, mas não quer dizer que a mãe tem que ser perfeita, não tem nada a ver isso. Mas para ser uma boa mãe tem que seguir certos requisitos mínimos de acolhimento para que a criança tenha a questão psíquica dela saudável, se desenvolva de uma maneira saudável. Então essa é a realidade, mas teve polêmica nos textos dele, ou nesse texto pelo menos. E aqui falando, focalizaremos também nessa abordagem um caminho que Winnicott percorreu da pediatria até o encontro com a psicanálise, destacando quais foram as principais influências no campo da psicanálise e de que modo as suas ideias se aproximavam ou não das formulações de outros teóricos da sua contemporaneidade. Então aqui o texto está trazendo um resumo do que a gente vai ver ao longo dessa aula. E ainda continuando aqui o resumo, abordaremos ainda a sua compreensão acerca do binômio saúde e doença. No caso, o binômio é a relação a dois, a relação entre dois. Numa relação direta com o ambiente. Então ele também focou muito na questão do ambiente. A favorecer a autenticidade e a espontaneidade, aspectos que definirão a saúde ou as falhas ambientais que explicariam a doença. E por fim, traremos os conceitos que embasam o seu método psicanalítico, trazendo recortes clínicos de seus atendimentos numa busca de aproximar a teoria e prática. Então acredito que essas aulas vão ser muito produtivas. Assim espero. Apesar que até agora estou gostando muito da faculdade, tá sendo bem produtivo, estou aprendendo bastante, tudo. Estou buscando também conhecimento fora, mas está sendo muito bom. E já estamos no tema 3. Geralmente a primeira aula é mais tranquilo, porque geralmente é sobre a biografia do autor. Então o processo é um pouco mais tranquilo. Depois, quando começar a vir as questões da teoria, acredito que vai ser um pouquinho mais complexo. Mas acredito que nada se compara a Lacan. Assim espero. E aí entra no tema 3, a vocação médica. Então, aos 16 anos, Winnicott quebra a clavícula. Eita! E disso surge a vontade de ser médico. Olha que loucura. Apesar que em muitas situações da nossa vida a gente acaba fazendo escolhas assim em função de algumas coisas que acontecem. Eu escolhi a psicanálise por algumas coisas que aconteceram na minha vida. Então, entendo. Não, e ele aqui diz, ser médico para nunca mais depender dos médicos. Então a escolha da carreira médica pareceu também ser um modo de escolher uma direção oposta aos planos profissionais que o pai tinha para ele. Queria que o substituísse na direção dos seus bem-sucedidos negócios. E para conseguir escapar daquele destino idealizado por seu pai, a ideia de tornar-se médico pareceu-lhe conveniente. E foi também nessa mesma época que, apesar de ter sido criado uma família metodista praticante, converteu-se ao anglicanismo. Não entendo de muitas religiões assim, mas dá para entender que talvez é uma coisa bem diferente. Aqui. Continuando em 1914, lembrando, né, pessoal, início da Primeira Guerra Mundial, para quem não lembra um pouco da história, aqui fala, quando começou a Primeira Guerra Mundial, então já atrás, foi até 1918, as escolas inglesas foram transformadas em hospitais militares. Como era estudante de medicina, Donald Winnicott foi dispensado do serviço militar e foi aceito pela Marinha, mesmo com poucos conhecimentos médicos. E aí, em 1920, concluiu o curso de medicina. Que bom que não morreu na guerra. Sua intenção era tornar-se clínico geral, mas após a leitura do texto de Freud, inclinou-se para a psicanálise. Que bom que ele conseguiu achar o Freud aí nessa caminhada dele. Conseguiu 2 colocações em 1923, no Queen's Hospital for Children e no Perrington Green Children's Hospital, onde trabalhou por 40 anos. Bastante tempo, hein? E nesse mesmo ano já iniciava também os primeiros atendimentos em seu consultório particular. Trabalhou por todos esses anos em hospitais infantis e desde sempre com foco na família, em especial na relação entre a criança e a sua mãe. Então foi bem focado assim na questão dele. Winnicott não é um pediatra que migrou para a psicanálise, como costumeiramente se pensa. Ele era médico de um serviço hospitalar para crianças, cujo trabalho se transformou devido à sua experiência pessoal com a psicanálise.
Então, de acordo com Leadville, havia o eu aprendendo a fazer análise e o eu pediatra. Então, ele, na verdade, ele percorreu os dois caminhos ao mesmo tempo. Ele não fez pediatra e depois foi para psicanálise, pelo que o texto está trazendo aqui. Tendo a maior dificuldade em considerar o bebê como uma pessoa. Foi com a ajuda da análise que pude progressivamente ver um bebê como um ser humano. Claro, a questão da análise pessoal, né, pessoal? Pessoal ficou redundante. Mas enfim, a questão da análise pessoal ela é muito importante no processo de ser analista. Isso aí é um ponto, assim, crucial. E aí, pessoal, já estamos no tema 4, a psicanálise britânica. Então, com o passar do tempo, trabalhava mais como psicanalista infantil e menos como pediatra. Porém, sempre com grande interesse pela pediatria e por uma abordagem particular dos distúrbios somáticos. A sua produção teórica acontecia lado a lado de um momento de grande fertilidade para a psicanálise britânica. Então, na verdade, ele aproveitou o momento de desenvolvimento da psicanálise, que estava fervente na época, e ele conseguiu desenvolver bastante trabalho, pelo que o texto nos traz aqui. Então, entre as décadas de 28 e 38, os psicanalistas da época mantinham um rico e inédito debate, a qual acontecia em paralelo aos avanços na teoria de Melanie Klein, que tiveram uma importância vital a partir de suas sistematizações acerca do mundo arcaico do bebê. Lembrando, né, pessoal, a questão do seio bom, seio mal, da esquizoparanoide, o depressivo na fase do bebê. Então são trabalhos ricos da Melanie Klein, que acredito que futuramente iremos estudar também. Então, e ao afirmar que o complexo de Édipo e a elaboração do superego aconteceria em um momento muito precoce. Porque, lembrando que Freud ele acreditava que o complexo de Édipo entre os 4 e 5 anos ali, 4, 6 anos, uma coisa assim. E aí, só que pela Melanie Klein era uma coisa muito anterior a isso. E apesar do encontro de Winnicott com Melanie Klein ter sido muito produtivo, a relação entre eles tornou-se tumultuada. Olha só. Ele passou a ser um crítico em relação às posições teóricas da escola kleiniana. Mas eu achei até que isso era um bem comum, hein? Vamos ver aqui, ó. O ponto de distanciamento referia-se à importância por ele dada ao ambiente, o que para Klein não tinha relevância. Claro, porque lembrando que o Winnicott teve toda aquela vivência maternal. Então ele tinha isso muito forte nele. E aqui, ó, ela nunca reconheceu que a dependência na infância é realmente um período em que não é possível descrever um bebê sem descrever a mãe. Lembrando que é tudo uma coisa só. No começo só existe um ambiente e um indivíduo indissociáveis que constituem um todo. Lembrando que bebê e mãe é como se fosse uma coisa só. E a chegada da família de Freud em 38 foi generosamente acolhida, mas em pouco tempo já se instalaria um conflito entre os kleinianos e os ana-freudianos. Aqui, ana-freudianos está chegando à questão da Anna Freud, que ela, se eu não me engano, eu não sei se ela foi pediatra não, ela foi pedagoga, se eu não me engano, ou pediatra, mas ela também foi na questão da criança. Só que a Anna Freud ela foi mais para a questão do ego e não do inconsciente. Então aqui por isso já está falando do conflito entre os kleinianos e os ana-freudianos. Apesar de Winnicott ter sido considerado kleiniano, a sua posição diante dos embates teóricos e das controvérsias foi defender o pensamento winnicottiano. E aí, pessoal, em 1927 foi admitido na Sociedade Britânica de Psicanálise e em 1935 foi aceito como psicanalista de crianças. Na época tinha que ter o aceite da sociedade para ser psicanalista. Inúmeras histórias de casos mostravam-lhe que crianças com distúrbios neuróticos, psicóticos, psicossomáticos ou antissociais manifestavam dificuldades no desenvolvimento afetivo na primeira infância e até mesmo na fase de bebê. E não concordava com as posições teóricas da época que privilegiavam o complexo de Édipo e os conflitos de posições para explicar os processos desencadeados na formação dos sintomas neuróticos. Porque lembrando, né, pessoal, assim, ó, que na teoria de Freud, enfim, a questão do sintoma era sempre atrelado à infância
mas não ao redor da criança, ambiente ou os cuidadores, mas era sempre como a criança lidou com a situação do complexo de Édipo, por exemplo. Para Freud era assim. Ah, você desenvolveu a questão da neurose ou histeria, coisa assim, é porque lá na infância a criança não soube lidar com a questão do complexo de Édipo. Então o Freud ele atribuía à própria criança o fato de desenvolver a neurose, por exemplo. E aí já o Winnicott não, ele já vê que a questão do ambiente faz diferença, como outros também, então tinha esses conflitos aí. Então ele não concordava com as posições teóricas da época por causa disso. E aí aqui traz doença e saúde, um subtópico aqui. O Winnicott entendia ser muito mais difícil lidar com a saúde do que com a doença. Olha só, a sua teoria, desenvolvida a partir de sua experiência clínica, visa a saúde, que é por ele entendida como sendo a autenticidade de si, ou seja, o self, né? O self verdadeiro, o conceito que trabalharemos mais adiante. Então aqui eles vão trazer adiante o self. Então a única coisa que eu sei do myself é do Jung, que acabou se distanciando da psicanálise, ou o Freud nem reconheceu ele como psicanalista, por exemplo. E Freud realmente, e o Jung realmente ele foi para outros lados. Desse modo, a doença é a inibição da espontaneidade potencial. Naturalmente é uma espontaneidade, e o ambiente pode ou não a favorecer. Então ele estabelece em sua teorização 3 tipos de falhas no ambiente que podem romper uma continuidade, romper a saúde, que são as intrusões, privações e catástrofes naturais. As lacunas causadas por essas falhas resultam como consequência na organização de um falso self. No entanto, as falhas ambientais são necessárias para favorecer o desenvolvimento criativo da criança. O desenvolvimento diante do binômio doença-saúde está pautado pela ideia da quebra e reparação. Então, na verdade, ele acredita que é importante ter essa quebra, mas para ter a restauração, para a criança saber lidar com aquilo e desenvolver psicamente. Conhecedor da obra darwiniana, aqui está falando de Darwin, e vocês já devem saber que Darwin é o pai da evolução humana, não que ele evoluiu a humanidade, não vamos pensar assim, mas ele foi um teórico que explicou muita coisa sobre a questão da evolução das espécies, incluindo o ser humano. E aqui está dizendo que o Winnicott era conhecedor da obra darwiniana. O Winnicott reverte a teoria do biólogo e pesquisador, segundo o qual os indivíduos mais adaptados ao ambiente sobrevivem. Isso para quem não sabe, é a teoria do Darwin, que quem se adapta melhor é o que sobrevive. Sugerindo que o desenvolvimento humano é uma luta frequente e cruel contra o ambiente. Isso Darwin. Estar adaptado para Winnicott é equivalente a estar morto. É uma vida inautêntica. Em sua visão sobre a saúde, não se trata de estar adaptado para ser saudável. Então, na verdade, para o Winnicott, o ambiente tem que ser favorecido, favorável ao paciente, ou à pessoa, no caso. E não ele se adaptar ao meio, mas o meio tem que ser de acordo com o ser ali. Então, é um outro ponto de vista. Então, em sua atuação médica, com a experiência em hospitais em períodos de guerra, foi percebendo os efeitos nas crianças, diante da separação de suas famílias. Aí está vendo que o ambiente está influenciando nas crianças, que consolidou a sua posição em relação à importância do ambiente. Tratava-se, durante a Segunda Guerra Mundial, de um grande plano de evacuação das crianças de Londres e das grandes cidades inglesas, a fim de protegê-las dos intensos bombardeios. Desde o início, o Winnicott argumentou que esse projeto até poderia proteger as crianças dos perigos físicos, mas era uma ameaça ao seu equilíbrio psicológico, claro, longe dos pais. Elaborou o conceito de privação para enquadrar estragos causados por essa situação, claro, privando as crianças do convívio familiar, e compreende que a tendência antissocial representaria uma esperança de reaver o que se perdeu uma vez, objetivo alcançado ao se distanciar do sofrimento psicológico. Respaldado na experiência do seu trabalho durante os anos de guerra,
afirmou com convicção que o tratamento da tendência antissocial não é apenas psicanalítico, mas também através da recuperação do ambiente que falhou. Então aqui traz um texto do que é o que acredita o Winnicott no caso. Os verdadeiros analistas eram os tetos e as paredes, a estufa cujos vidros serviam de alvo às pedradas. Imagina, né, pessoal, uma estufa ali de vidro servindo de alvo de pedradas. As banheiras tão ridiculamente grandes que seria preciso uma enorme quantidade de carvão, tão precioso durante a guerra, para esquentar a água até o umbigo. Os verdadeiros analistas eram um cozinheiro. E a regularidade das refeições, as cobertas quentes e às vezes agradavelmente coloridas. Então, na verdade, ele fez uma analogia aí com a questão da guerra. Então ele está dizendo que os verdadeiros analistas eram os tetos e as paredes, a estufa, cujos vidros serviam de alvo às pedradas. Então, na verdade, assim, resumindo, o que seria? O analista ele é o que protege o paciente. Então, o verdadeiro analista é o que protege. Que aí já está dando uma breve apimentada em relação ao acolhimento. Aí, que acredito que a gente vai ver mais adiante. E aí, entra no último tema, que é a teoria winnicottiana, um método psicanalítico. Então, aqui já vai dar uma pincelada o que é a teoria winnicottiana. Winnicott foi um colaborador de jornais médicos, psiquiátricos e psicanalíticos. Escreveu também para revistas destinadas ao público comum e falava de modo coloquial na BBC de Londres. Então ele era bem famoso. Programa de rádio onde respondia perguntas de pais, mães e educadores sobre os problemas das crianças e as suas famílias. Sua extensa obra foi dedicada à construção da teoria do amadurecimento pessoal, um caminho a ser percorrido, partindo da absoluta dependência rumo à dependência relativa. Além de se constituir como uma teoria sobre a saúde, com descrições de tarefas impostas desde o início da vida, configura também o horizonte teórico necessário para a compreensão da natureza e etiologia dos distúrbios psíquicos. Bom, interessante. Estudar o bebê e a sua mãe como uma unidade psíquica constituiu como a grande distinção metodológica da teoria de Winnicott em relação a Freud e demais psicanalistas. Então ele inovou nessa questão. Essa particularidade de sua pesquisa possibilitou a observação de mães e seus bebês, e por meio disso obter conhecimento referente a essa díade, e não como dois seres distintos, como se fosse uma coisa só. Assim, não há como descrever um bebê sem falar de sua mãe, pois no início o ambiente é a mãe. Lembrando, né, pessoal, que tudo é uma coisa interligada. Bebê, mãe é como se fosse uma coisa só. O bebê ele não tem essa diferenciação. Então, no caso, é lógico que o ambiente vai ser a própria mãe. Ele não tem noção do externo. E aí o ambiente a mãe gradualmente vai se transformando em alvo externo e separado do bebê, que daí o bebê vai se dando conta que a mãe é um outro ser, é uma outra unidade. O ambiente facilitador é a mãe suficientemente boa, que eu comentei com vocês no início, porque atende o bebê na medida exata das necessidades dele. Oferece-lhe nem mais, nem menos, apenas o suficiente. É aquela que, além de prover suas necessidades, também falha. Essa adaptação da mãe diante das necessidades do seu filho torna o bebê capaz de ter uma experiência de onipotência e cria a ilusão necessária a um desenvolvimento saudável. Então também é importante a mãe ter as suas falhas, mas tendo dentro tudo a sua regra, digamos assim. Então o conceito de preocupação materna primária é necessário para que ela possa estar envolvida emocionalmente com o seu bebê. Winnicott estabelece a tese de que esse é um estado psicológico muito especial da mãe, que no seu entender ainda não tinha sido dado uma atenção especial. Ele não acreditava que fosse possível compreender o funcionamento da mãe no início mesmo da vida do bebê, sem perceber que ela deveria alcançar esse estado de sensibilidade exacerbada, quase como uma doença, e dele poder recuperar-se. A questão da atenção da mãe com o bebê. Uma grande contribuição da obra winnicottiana refere-se ao conceitos de objeto transicional e fenômeno transicional, que surge na superação do estágio de dependência absoluta em direção à dependência relativa. Que a dependência absoluta é aquela coisa que é um ser só, tudo. Então ele depende muito, tipo, ele não se imagina longe, então é uma dependência absoluta. Por que a dependência relativa? Porque, claro, ele vai se
descobrindo como um ser separado da mãe, mas ainda depende da mãe. Só que ele entende que ele não é a mesma, o ambiente não é a mãe, ele tem um ambiente ali na volta dele. Aqui a importância dada não é um objeto em si, mas ao uso que a criança faz do mesmo. Ele se coloca na zona intermediária, na separação entre a mãe e o bebê, ajudando-lhe a tolerar a angústia da separação e ausência materna. Então, para Winnicott, o potencial inato de crescimento no bebê, lembrando que inato é desde o nascimento. Então, o potencial inato, o potencial desde o nascimento de crescimento no bebê se expressava em gestos espontâneos. Se a mãe responde apropriadamente a esses gestos, a qualidade da adaptação proporciona um núcleo crescente de experiência para o bebê, qual resulta num senso de completude, força e confiança que ele chama de verdadeiro self. Então é uma baita responsabilidade aí para as mães, que são da cuidadora, do cuidador, enfim, né? Se as respostas da mãe não são adequadas aos gestos e manifestações do bebê, este tende a desenvolver uma capacidade de adaptar-se e submeter-se às invasões da mãe. Isto é, às iniciativas e exigências dela, chegando ao ponto de comprometer a sua espontaneidade. Que daí ele não tem... Ele vai ficando em relação à mãe, dependência da mãe, assim, aquela coisa mais... Pelo que eu estou entendendo aqui. Que é gradualmente perdida. Winnicott chamou esse desenvolvimento defensivo de falso self. Quanto maior o desajuste entre mãe e bebê, maior a distorção e interrupção no desenvolvimento da personalidade deste. E aí onde vem o falso self. Diferente do verdadeiro self, que resulta num senso de completude, força e confiança. Então, para Winnicott, a psicopatia ou tendência antissocial caracteriza-se como um transtorno no qual a falha ambiental tem um importante papel. Então, a questão da psicose, psicopatia, o Winnicott atribuiu muito à questão do ambiente. A teoria de Winnicott constata que a psique não é uma estrutura, ou a psique não é uma estrutura pré-existente, e sim algo que vai se constituindo a partir da elaboração imaginativa do corpo e de suas funções. E vai assim lá do início já. Né? Então ele não diz que a criança não nasce com a questão do psique. Ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, pelo que ele fala aqui. O que constitui o binômio psique-soma? Essa elaboração se faz a partir da possibilidade materna de exercer funções primordiais como o holding, o handing e a apresentação de objetos, conceitos importantíssimos para a compreensão da importância da mãe para o bebê que trataremos adiante. Então o psique-soma inicial prossegue ao longo de uma linha de desenvolvimento desde que sua continuidade de existência não seja perturbada. Tipo, tem que seguir o mesmo padrão ambiente. E para que isso ocorra é necessário um ambiente suficientemente bom onde as necessidades do bebê sejam satisfeitas. Já um ambiente mau, que está trazendo o oposto, é sentido como uma invasão a qual o psicossoma, o bebê, precisa reagir. Então é como se ele se sentisse invadido. E essa reação perturba a continuidade da existência do bebê. O adoecimento se dá devido a perturbações na relação mãe-bebê que provocam falhas no desenvolvimento do indivíduo. Sensações de falta de fronteiras no corpo, angústias, ameaças de despersonalização, desintegração e despedaçamento. Que na verdade está falando como consequências a questão de ansiedade, a própria psicopatia, que é a questão do desintegração e despedaçamento, além de falta de coesão psicossomática. São exemplos de situações criadas a partir dessas perturbações. Claro, isso em função da teoria do Winnicott. E destacamos até aqui alguns conceitos que são a espinha dorsal da obra de Winnicott, os quais serão aprofundados. Então não posso me apavorar aqui que vai ser aprofundado esses conceitos. Está surgindo muitos conceitos aqui. Em referência ao método que criou, e estando ele assentado sobre as bases da relação mãe e filho, ele destaca alguns pontos que serão uma espécie de guia para a análise das psiconeuroses. Então, qual é o roteiro, então, digamos assim? Observação direta da relação mãe-bebê. Isso é um ponto a ser observado. Como é que é a relação entre os dois? Observação periódica direta de bebês, começando logo após o nascimento e estendendo-se por um período de alguns anos. Então,
pegando até a fase infantil ali. A anamnese pediátrica, nessas situações, o Winnicott afirma ter dado a cerca de 20 mil mães a chance de contar o que sabia sobre o desenvolvimento de seus bebês. E afirmava-se que por meio de uma boa técnica de anamnese, isso, se pode tornar mais capaz de avaliar corretamente a descrição dada pela mãe. E aqui outro ponto, a prática da clínica pediátrica, tipificada no manejo da alimentação e excreção do bebê. Também como ele se alimenta e como ele faz suas necessidades, digamos. Entrevista de diagnóstico com a criança. O Winnicott dizia que na primeira entrevista muitas vezes é possível e nada perigoso fazer uma espécie de tratamento psicanalítico miniaturizado. Experiência psicanalítica real. Esta fornece uma perspectiva diferente da primeira infância do paciente, dependendo da criança ter entre 2 a 4 anos de idade ou ser mais velha ou estar mais próxima da puberdade ou da adolescência. Para o psicanalista empenhado em pesquisar os processos de desenvolvimento emocional mais precoces, a análise de adultos razoavelmente normais pode ser ainda mais produtiva que a análise de crianças. Observação de crianças em instituições adaptadas para lidar com problemas como comportamentos antissociais, estados confusionais, episódios maníacos, deficiências mentais, entre outras situações. E por último, análise de esquizofrênicos, trabalho a ser realizado apenas por analistas experientes. Winnicott era um psicanalista exigente, inventivo, difícil, capaz de se questionar pelo que ouvia do paciente, de acolhê-lo, de se deixar desconcentrar de suas convicções teóricas prévias. Na dedicatória do livro O Brincar e a Realidade, ele escreveu aos seus pacientes que lhe pagaram para lhe ensinar, o que demonstra sua posição de abertura e de extraordinária capacidade de acolher. Isso é, ele aprendia com os pacientes também, e ele deixou muito claro isso. Foi humilde no caso. Winnicott insistia no que ele acreditava ser uma faculdade essencial do ser humano, caminhar espontaneamente em direção à cura quando lhe é oferecida a possibilidade. Por esse modo de pensar, chegou a ser considerado como um ingênuo otimista. Sua obra foi objeto de uma incrível moda nos anos 70, pelo sucesso do conceito objeto transicional, e depois foi sendo ignorada, banalizada e tomada como insípida. Somente alguns anos mais recentes ele é retomado por psicanalistas de diferentes escolas. E o Winnicott viveu até os 74 anos de idade, viveu bastante, e morreu por problemas cardíacos. Pouco antes de sua morte, diante da insistência de Claire, sua segunda esposa, o psicanalista havia começado a escrever sua biografia iniciada com essa frase: "Oh, God may I be alive when I die." Tipo, ó Deus, permita-me estar vivo na hora da minha morte. E assim foi. Ele estava vivo, trabalhando, amando, aproveitando, fazendo projetos até o seu último momento. Pô, que legal, hein? Olha, chegar numa fase assim, digamos, pleno, realizado, infelizmente não é para muitos. Espero conseguir chegar nesse nível. Muito legal de ver isso. E aí, na prática aqui, para concluir a aula de hoje, traremos aqui um dos muitos casos clínicos analisados por Winnicott, com o objetivo de aproximar os conteúdos tratados com a experiência prática. Imagina 40 anos lidando com o paciente. Tem história o seu Donald Winnicott. E aí um bebê de 11 meses, de aparência saudável, é levado a mais uma consulta após 3 meses e se mostra bem, tanto física quanto emocionalmente. No consultório em que realizava os atendimentos, o Winnicott costumava deixar disponíveis para experimento das crianças algumas espátulas. Nenhuma delas foi lhe oferecida. Ele agarra a tigela onde ficam guardadas e sua mãe o impede. Ele estende a mão para pegar algo, lembrando-se de suas visitas anteriores. É colocada uma espátula à sua frente. Quando ele pega, sua mãe afirma que ele fará mais barulho do que fez na última vez. E isso está certo. Desculpa. As mães, na observação de Winnicott, costumam contar com precisão o que seu bebê fará. O bebê leva a espátula à boca e começa a martelar a mesa, olhando para Winnicott e outras mães com seus bebês, deixando todos atraídos por sua ação. Acrescenta a brincadeira um elemento de exibição, oferece a cada um dessa
plateia a espátula como se fosse introduzi-la na boca. Essa brincadeira de fazer de conta que está alimentando as pessoas é uma sofisticação que começou com um simples interesse por aquele objeto, que ele já sabia como usar, quando em outras consultas foi utilizado em sua boca. Esse recorte de atendimento retrata o modo como a criança, no seu desenvolvimento, irá estabelecer uma relação com os objetos do mundo. No seu desenvolvimento, irá estabelecer uma relação com os objetos do mundo. O que o menino faz com a espátula, entre o tomar e o deixar cair, é ao mesmo tempo um filme sobre o seu pequenino pedaço de mundo interno que se dirige a outras pessoas e coisas. E aí, findamos aqui com o desenho daqui de uma mãe com o acolhimento do bebê, um amor. E era isso, pessoal. Então, por hoje, era isso. Agradeço a atenção de vocês aí. Espero que tenham comentários que agreguem, que enriqueçam a nossa aula aí. E espero vocês até a segunda aula, a clínica em Winnicott. Então tá, pessoal. Até mais.